Quando houver mais trabalho com a teoria e suas aplicações, certamente haverá recomendações para modificações. Algumas categorias podem não permanecer, outras podem ser e provavelmente serão acrescentadas. Muitas outras operações de pensamento podem ser sugeridas como adequadas para experiências com a teoria. A grande superexposição entre as operações do pensamento, algumas manifestações de comportamento também apresentam superposição. Não consideramos que isso seja muito grave para aplicações efetivas das ideias à sala de aula. Não apresentamos os materiais como um catecismo que deva ser adotado, apresentamos uma série de sugestões aos professores como base para seu desenvolvimento de pensamento. Na segunda edição do Webster's 20th Century Dictionary, na íntegra Thinking, o pensamento é definido de várias maneiras. O primeiro sentido é o seguinte: colocar em ação as faculdades mentais, usar a mente para chegar a conclusões, tomar decisões, fazer inferências, realizar racionalmente qualquer operação mental. A segunda explicação para a palavra think é pensar. Julgar, concluir, decidir, aceitar como opinião estabelecida. Acreditar, por exemplo, pensar bem de uma pessoa. O terceiro sentido diz ter objetivo, ter intenção, por exemplo, pensei em ajudá-lo. Uma quarta interpretação, imaginar, meditar, refletir, pesar mentalmente. Quando solicitados a definir um termo, geralmente tentamos estabelecer os seus limites ou fronteiras. Desejamos ser exatos. Desejamos esclarecer o que está e o que não está incluído. Quando escrevemos, procuramos exatidão e talvez colorido. Ao notarmos as definições citadas, talvez fiquemos perplexos diante de sua imprecisão, falta de clareza, amplitude do que foi sugerido como o sentido de pensamento. Os autores deste livro são incapazes de definir o pensamento num pequeno parágrafo que sugira a amplitude e a profundidade do conceito usado nas páginas seguintes. Admitimos que o homem é um ser pensante e que o pensamento está inevitavelmente reunido a sentimento, valorização e intenção. Vemos o homem como um ser grandemente influenciado por reações químicas e físicas em nossos corpos. Em vez de tentar fixar uma definição desse amplo conceito em pequeno espaço, dedicamos muitas páginas ao esclarecimento de algumas das muitas coisas que associamos a pensamento. De modo geral, nossos esforços foram duplos. Sugerimos que muitos exemplos de nosso comportamento indicam pensamento e falta de pensamento. Quanto ao segundo caso, acentuamos 8 síndromes relativamente comuns de comportamento, associados a afastamento habitual com relação ao processo de pensamento. Primeiro, impulsividade. Segundo, excessiva dependência com relação ao professor. Terceiro, incapacidade de concentração. Quarto, rigidez e inflexibilidade. Quinto, comportamento dogmático afirmativo. Sexto, extrema falta de confiança. Sétimo, não aprender o sentido. E oitavo, resistência ao pensamento. No decorrer do livro são dados muitos casos positivos de pensamento. Cuidado na generalização. Reconhecimento de suposições, fundamentação de inferência através de dados publicamente disponíveis. Nas páginas do livro há dezenas de exemplos disso. Desejamos salientar que as inferências são feitas a partir do comportamento das pessoas. Fazemos inferências sobre a mente através de traços disponíveis e deixados pela mente que trabalha. Da mesma forma, fazemos inferências a respeito do pensamento de um indivíduo. Em parte, portanto, o pensamento é definido como ligado ao comportamento examinado. Segundo, nosso segundo esforço para definir o pensamento aparece na enumeração de várias operações de pensamento. Dizemos explicitamente que a enumeração não é completa. Dizemos que, de maneira clara, que quando se realizam tais operações, cria-se uma situação favorável para provocar o pensamento nos participantes da situação. Dizemos que comparação, interpretação, observação e resumo são operações de pensamento, na medida em que o seu uso inteligente provoca pensamento. Damos 15 dessas categorias de ação que podem ser usadas no ensino que acentua o pensamento. Nossa definição em parte se liga ao pensamento, em parte a processo e em parte a conceito. Embora não possa ser indicada nitidamente, pode ser esclarecida através de acentuação do objeto na prática escolar. O leitor provavelmente pode incorporar as operações sugeridas às suas práticas de ensino e, ao aplicá-las, provavelmente admitirá que está provocando e acentuando o pensamento. Na utilização de tais processos, provavelmente sentirá e conceituará o que entende por pensamento e o que é que os alunos entendem pelo termo. Não podemos pedir mais do que isso.
A parte 1 deste livro é uma exposição de uma teoria do pensamento. A parte 2 refere-se à aplicação da teoria no nível da escola primária. A parte 3 refere-se à aplicação da teoria à escola secundária. A parte 4 volta-se para o papel do professor na aplicação da teoria. A parte 5 apresenta uma recapitulação da teoria, dados de pesquisa, estudos de caso e alguns comentários finais. São apresentados apêndices com testes e instrumentos, além de indicações de leituras. Os professores de escola secundária podem desejar deixar de lado a parte 2 referente à escola primária e passar diretamente para a parte 3, onde encontrarão uma pequena apresentação da teoria e ampla discussão das suas aplicações. Os leitores que usam o livro todo encontrarão algumas repetições e talvez redundâncias na parte 3. A repetição foi intencional e foi planejada para atender aos interesses específicos do pessoal da escola secundária. Nas outras partes do livro, acentua-se repetidamente certo número de operações de pensamento e de comportamento dos alunos que está ligado ao pensamento. Esperamos que os vários tratamentos sejam suficientemente variados e informativos de forma a merecer a grande ênfase dada a tais aspectos. O livro foi escrito fundamentalmente para os professores e para os que se preparam para o magistério. Deve também ser útil e dar informações para os membros de comissões de educação, bem como para administradores e supervisores que apreciam a acentuação do pensamento e que procuram formas práticas para efetivar essa acentuação, segundo Louis Hatz, da Union New Jersey. Vamos à primeira parte, a teoria. Já se disse que por centenas de milhares de anos o objetivo fundamental do homem foi sobreviver. E a maior parte dos primeiros pensamentos humanos provavelmente servia para esse fim. E depois chegou o momento em que o homem não precisava pensar apenas em viver, mas em viver melhor. Isso exigiu o reconhecimento de novas alternativas. Exigiu que sonhasse outros sonhos e alterasse o ambiente a fim de buscar a realização de tais sonhos. O homem tornou-se social e nesse processo de transformação também criou problemas sociais. Esses problemas, por sua vez, exigiram solução e o pensamento humano foi novamente desafiado. Não houve e continua a não haver um limite para os problemas enfrentados pela humanidade. E a necessidade de acentuar o pensamento na educação de crianças nunca foi tão urgente quanto hoje. Existe amplo reconhecimento verbal da importância do pensamento. Desejamos que nossas crianças pensem sozinhas, que se autogovernem, que sejam ponderadas e equilibradas. Não desejamos que sejam imprudentes ou precipitadas em seus julgamentos. Em situações novas para elas, esperamos que sejam capazes de aplicar o conhecimento anteriormente obtido. Esperamos que sejam capazes de selecionar o certo e o errado na propaganda que se dirige a elas. Esperamos que apresentem ideias novas invenções, novos sonhos. Esperamos que tenham uma atitude de reflexão em muitas situações problemáticas. Por que desejamos tudo isso? Em parte porque pensamos que a sobrevivência depende de tais qualidades. Talvez sejamos capazes de compreender que os homens não podem ser ao mesmo tempo estúpidos e livres. A sociedade livre que tentamos construir exige inteligência livre. Uma população que não possa ou não deseje pensar sobre os seus problemas não ficará livre e independente por muito tempo. Entre os aspectos fundamentais de uma sociedade democrática, certamente encontramos o respeito pelas personalidades dos outros, a disposição para compartilhar as coisas com os outros e a fé no uso da inteligência. Então é isso aí. Hasta la vista, babies, até a próxima.